Nossos repórteres mostram como estão as buscas ao empresário gaúcho que pilotava um avião monomotor fabricado em Santa Catarina e que caiu no rio Guaíba, em Porto Alegre. Catarinense é presa no Rio Grande do Sul com carga de cocaína avaliada em R$1 milhão. Eleições 2022. Números oficiais apontam que mais de 32 milhões de brasileiros não votaram no primeiro turno da disputa. No esporte, catarinenses entram em campo para a rodada decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro. E ainda, a diretoria do Figueirense admite fracasso na temporada deste ano e pede voto de confiança do torcedor para o ano que vem. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com as buscas ao empresário gaúcho que pilotava um avião monomotor fabricado em Santa Catarina. A aeronave caiu no rio Guaíba, em Porto Alegre, na noite de ontem. O avião teria sofrido uma pane durante um trajeto entre Eldorado do Sul e o bairro Belém Novo, na capital gaúcha. As buscas no Guaíba, na zona sul de Porto Alegre, são intensas desde a noite de ontem. Embarcações, helicópteros e mergulhadores estão mobilizados para encontrar Luiz Cláudio Petri, de 43 anos. O empresário pilotava o monomotor modelo Vega 180 que caiu na tarde de ontem. Durante esta manhã, as equipes do Corpo de Bombeiros encontraram várias partes da aeronave. O assento do piloto, destroços da dianteira e da cauda e pedaços da asa foram retirados da água. A aeronave deixou Eldorado do Sul por volta das 5h45 da tarde de ontem. 6 minutos depois, já parou de emitir sinais via radar. Esse teria sido o momento da queda, na região entre os bairros Ponta Grossa e Belém Novo, aqui em Porto Alegre, a 6 quilômetros da Orla de Ipanema. A principal dificuldade das buscas é a área onde estão sendo encontrados destroços. Ela é uma área relativamente ampla, então nosso objetivo principal aqui é encontrar, a pessoa, o ocupante da aeronave. Então a nossa essa área, como ela não é muito bem demarcada, a gente tem uma certa dificuldade. Um helicóptero da Força Aérea Brasileira também auxilia nas buscas desde a madrugada. Conforme amigos de Luiz, o empresário era experiente e fazia esse tipo de voo a lazer. Todos os destroços da aeronave que já foram encontrados serão encaminhados para o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O órgão ficará responsável por investigar a causa do acidente. Uma das possibilidades é que a aeronave tenha sofrido uma pane. Enquanto isso, o trabalho do Corpo de Bombeiros vai seguir na região da queda. Nós temos pressa enquanto há possibilidade de vida, Depois de um tempo, uma semana, de dias, que a gente entender que a pessoa não apareceu, ou em terra ou na água, aí nós começamos a tratar a possibilidade de encontrar não uma vida. Mas nós, nesse momento, temos esperança de que essa pessoa está precisando de salvamento. Sim. Uma catarinense foi presa pela Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul com uma carga de cocaína avaliada em R$1 milhão. Veja agora com a repórter Esther Fishborn, da Band Rio Grande do Sul. Os agentes rodoviários abordaram um ônibus na Freeway, que vinha de Florianópolis em direção a Porto Alegre. Dentro desse ônibus, os policiais encontraram uma passageira com 13 quilos de cocaína na bagagem de mão. Esta quantidade, Mota, para ter uma ideia, permitiria que os criminosos lucrassem mais de R$1 milhão. A mulher, de 42 anos, natural de Santa Catarina, não tinha antecedentes criminais. Ela foi presa em flagrante e a droga foi apreendida. A Polícia Militar apreendeu mais de 5.000 cigarros eletrônicos em Balneário Camboriú, litoral norte do estado. Um homem foi preso. Os policiais receberam informações de que um homem comercializava cigarros eletrônicos, inclusive com THC, o princípio ativo da maconha. A polícia flagrou o suspeito em uma motocicleta. No bagageiro foram localizadas 2 caixas de cigarros eletrônicos com THC. Na casa do homem foram encontrados outros 5.000 cigarros eletrônicos, além de R$3 mil em dinheiro, $4.500 e 3 cheques de R$19 mil cada. O homem de 41 anos foi preso em flagrante e levado para a delegacia. E um caminhão capotou no início da tarde de hoje na BR-282, em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. O motorista ficou preso às ferragens. Foi no quilômetro 67 da rodovia. O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Logo depois, a carreta capotou.
Com a batida, o motorista ficou preso às ferragens. Os bombeiros levaram 1h30 para desencarcerar a vítima. O motorista teve fraturas pelo corpo, foi atendido pela equipe da aeronave Arcanjo 05 dos bombeiros e levado para o hospital. Santa Catarina não atingiu a meta de vacinação contra a poliomielite. Os números oficiais foram divulgados e quem tem as informações é a repórter Júlia Matos. Olá, Rodrigo. O prazo para a campanha de vacinação era até dia 9 de setembro, mas foi prorrogada até dia 30, última sexta-feira, para que os pais e responsáveis pudessem levar suas crianças para vacinar. Apesar disso, o estado está aí com 73% de cobertura vacinal, menor do que a meta desejada, que seriam aí os 95%. Dos 295 municípios catarinenses, 144 deles alcançaram essa meta, 251 não. De acordo com o Ministério da Saúde, foram mais de 285 mil doses aplicadas nesse período. Mas isso significa também que essas cidades que não alcançaram a meta têm mais de 115 mil crianças de 1 a 4 anos que não se vacinaram, que continuam aí desprotegidas. Nesse momento que a gente chama as pessoas aqui para pelo menos as vacinas do calendário básico coloquem em dia. A campanha acabou, a gente não vai mexer na cobertura agora, mas o calendário básico tem que estar em dia. Então, para isso, a gente continua com o busão da vacinação, circulando em vários pontos da cidade, com as 2 vans da vacinação também circulando, próximo a escolas e outros lugares de grande circulação, e todos os postos de saúde abertos, além da SEAD do centro. Vacina tem, lugar para vacinar tem, chamamos a população que compareça. A gente precisa das pessoas com as vacinações em dia. Perfeito, obrigada, Ana. Rodrigo, essas são as informações. Lembrando aí que os pais responsáveis podem levar os seus filhos para vacinar, se não for para poliomielite, mas para atualizar a caderneta de vacinação. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Júlia. Logo depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com o Douglas Santucci. Confira. Daqui a pouco, no Jornal da Band, Lula e Bolsonaro recebem apoios importantes para esta corrida do segundo turno. Você vai ver a lista no jornal. Com 9 títulos nos últimos 7 anos, o Palmeiras está muito mais perto do 10º, o Brasileirão de 2022. E o Prêmio Nobel de Física saiu para pesquisadores de partículas, que podem acelerar os computadores. É já às 7h20 da noite. De volta com o Band Cidade para falar do Prêmio Band Cidades Excelentes 2022. A iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila reconhece as boas práticas na administração dos municípios brasileiros. Desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Pontos importantes na hora de definir uma cidade excelente. Esse é mais um pilar entre os 6 que são avaliados pelo Prêmio Band Cidades Excelentes, que compreende diversos critérios que somam na pontuação, como o PIB per capita, o salário médio da população, a renda domiciliar, a educação de jovens e adultos, segurança pública, trânsito, entre outros. O desenvolvimento socioeconômico proporciona a geração de riqueza local, uma vez que cria as condições para o desenvolvimento da iniciativa privada, atraindo mais empresas e mais empregos. Já a ordem pública garante baixas taxas de violência e de desigualdade social. Esse quadro completa o sistema harmônico de uma cidade excelente, impulsionando a capacidade de eficiência fiscal e de transparência da cidade com a aplicação dos recursos captados. Somados, esses pontos importantes fortalecem a gestão pública e interferem diretamente na vocação econômica dos municípios, que pode afetar a relevância de setores como a agropecuária ou o turismo na construção do ciclo virtuoso de desenvolvimento humano. Observe como anda a gestão do seu município. 7h01, agora a gente fala das eleições 2022. Olho no voto, olho na TVBV. Bom, terminado o primeiro turno, a expectativa dos catarinenses se volta agora para a disputa do segundo turno, tanto o nacional, quanto com Lula e Bolsonaro, quanto o estadual com Jorginho Melo e Décio Lima. O primeiro turno já passou e a Jéssica cumpriu a primeira missão dela. A preocupação agora é com o que vem pela frente. Mas eu fiz minha parte e vou fazer de novo e quero incentivar as pessoas a sair de casa. Faz sua parte de votar, se esforçar, porque é muito importante, né? É democracia. Para muitos, o resultado desta primeira etapa das eleições já era esperado. Para outros, o sentimento ainda é de tensão.
Era o que eu esperava, era o que eu imaginava. Mas não estou apreensivo para o segundo, não. Acho que o segundo vai ser igual ao primeiro. Eu tenho medo, né? Eu não tenho tantas ambições, eu já tenho quase 60 anos. Mas eu quero melhor para os meus jovens, para minha criança, um futuro melhor, né? Estes anseios estão nas mãos dos eleitos. Alguns deles não eram novidade para a população. Dos 27 deputados que tentaram a reeleição, apenas 3 deles não conseguiram. Mas do total de 40 cadeiras, 16 são novas. E a polarização observada nacionalmente se reproduziu também para os cargos de governador aqui em Santa Catarina. Porque aqui os candidatos que foram para o segundo turno são os candidatos que se identificam e que fizeram campanha no estado, no Jorginho Melo para o Bolsonaro e Décio Lima para o Lula. A gente pode dizer que o Moisés, que é o atual governador, que disputou voto a voto com o Décio Lima no segundo turno, mas no final das contas quem conseguiu ir para o segundo turno foi essa polarização nacional, então a gente pode dizer que isso é algo histórico para Santa Catarina. As eleições deste ano abriram mais espaço para as mulheres. O número de candidatas nesse primeiro turno foi maior do que em 2018, na última eleição. Isso não significa que mais espaços foram ocupados. No Senado, por exemplo, a bancada feminina diminuiu. Diferente da Câmara dos Deputados, que ganhou mais 5 cadeiras ocupadas por mulheres. Uma delas, a mais votada aqui em Santa Catarina. O mesmo aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado. Outra mulher foi a mais votada para deputada estadual. Para estadual, Ana Campagnolo com mais de 196 mil votos e Carol Detoni com 227 para federal, ambas do Partido Liberal. Recentemente foi definido, para além da política de cotas de 30%, o repasse obrigatório de 30% do fundo público eleitoral destinado para as candidaturas das mulheres, o que dá mais chance para que essas mulheres possam competir em pé de igualdade com os outros candidatos do gênero masculino. Então, essas mudanças, além, claro, obviamente, dos 30% de tempo de televisão, que é obrigatório que as mulheres tenham. O que chamou a atenção também foi a alta abstenção. Em todo o país, mais de 32 milhões de brasileiros não votaram. O repórter Ronaldo Penido mostra agora quais os motivos que levaram a esse índice tão elevado. Em Santa Catarina, 18,46% dos eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno. O percentual equivale a mais de 1 milhão de catarinenses que não exerceram direito ao voto. A abstenção nas eleições de 2022 permaneceu na faixa que é tradicional já de eleições passadas. Em torno de 20% do eleitorado não compareceu para votar. Primeiro, destacar que essas pessoas, desde que estejam com título regular, vão poder votar normalmente no segundo turno, independentemente de terem votado ou justificado no dia do primeiro turno. Mas quem não compareceu, o procedimento é comparecer ao cartório eleitoral ou acessar o site do TRE de Santa Catarina, ou ainda usar o aplicativo e-título para justificar a sua ausência às urnas. O prazo, para tanto, é de 60 dias contados aí do primeiro turno. Os motivos são os mais variados: viagens, distância do domicílio eleitoral e até a descrença com a classe política. Estão um pouco desgostosos com os políticos, né? É uma preocupação bem grande as pessoas que deixaram de votar. O motivo que leva elas a não executarem o seu papel perante a sociedade, né? Como cidadão brasileiro, temos que sim procurar dar o seu voto e procurar o candidato melhor para que siga um Brasil melhor. De acordo com o TSE, o índice de abstenção no país foi de 20,89%, com mais de 32 milhões de eleitores faltosos. Nesta eleição também foi registrado um número elevado de votos nulos. Só para o cargo de senador, o percentual chega a 8%, o que representa mais de 361 mil votos anulados. Estaria o eleitor catarinense perdendo o interesse pela política? Para especialistas, o cenário de polarização e as discussões acaloradas têm contribuído para que muita gente se mantenha afastada da política. Se fala numa crise de representação, né? E também nesse sistema polarizado que nós encontramos no Brasil, isso também coloca as pessoas um pouco a par da política, no sentido de não quero me envolver porque isso vai me trazer consequências desnecessárias, né? Os elevados índices de abstenção e de votos brancos e nulos servem de recado para os candidatos que continuam na disputa. Afinal, eles vão precisar conquistar, sobretudo,
os votos deste público. A ideia de pacificação, né? Temos que manter-nos nessa questão de união, nessa questão de entendimento de que o processo político sempre vai ser assim, né? Então é uma competição na realidade, né? É um jogo político e como em qualquer jogo sempre tem um que ganha e um que perde. Vou falar de economia agora. A atividade econômica do Estado, pelo 7º mês consecutivo, cresceu, segundo os dados do Observatório Fiesc. Aqui no telão do Band Cidade eu tenho os números para a gente. Vamos lá, vamos conferir aqui. Olha só, no mês de julho, na comparação com junho, mês imediatamente anterior, 0,6% de crescimento na atividade econômica do Estado. É um número importante, porém abaixo da média nacional. Foi o 7º mês consecutivo de alta, mas abaixo da média nacional de 1,2%. Na comparação com julho do ano passado, alta de 2,5%, também abaixo da média nacional de 3,95%. E no acumulado de janeiro a julho, a atividade econômica do Estado cresceu 2,2%, mais ou menos na mesma média aí, 2,5% foi a média nacional. Para o Observatório Fiesc, a indústria mostra sinais de aceleração, reduzindo a queda acumulada no ano, com destaque para as indústrias de alimentos e as exportações de insumos da construção para os Estados Unidos. Serviços e comércio também cresceram, especialmente as vendas de peças e veículos, além dos equipamentos de escritório, informáticas, livros, jornais, revistas, combustíveis e também os lubrificantes. Agora, olha só que curioso, os moradores da cidade de Ipuaçu, no oeste do estado, amanheceram com uma paisagem diferente. Veja nas imagens, são os agroglifos, círculos gigantes e perfeitos que aparecem nas plantações. A cidade de Ipuaçu já é conhecida como a capital nacional desses desenhos que começaram a aparecer por lá em 2008 nas plantações de trigo. E desde então têm sido registrados no decorrer dos anos. Hoje, os moradores da localidade da região da Coab, perto do loteamento do Levinsky, na saída para Entre Rios, avistaram o fenômeno em uma plantação. O círculo é bem grande, veja na imagem, com uma extensão de um campo de futebol. Bom, hora de saber como vai ficar o tempo neste fim de semana, nessa quarta-feira, não é fim de semana não, está longe ainda. Nessa quarta-feira no estado, previsão agora para você no Band Cidade. A quarta-feira vai ser de sol entre nuvens em Santa Catarina, condição de nuvens mais baixas e nevoeiros ao amanhecer entre o meio-oeste e o litoral. Ao longo da tarde e da noite, condição de pancadas de chuva e temporais localizados no extremo oeste e oeste. As temperaturas entram em elevação no estado. Na capital, mínima de 15, máxima de 25 graus. Em Blumenau, variação entre 15 e 25. Em Criciúma, mínima de 8 e máxima de 23. E em Chapecó, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Hora de conferir os assuntos que são destaque no portal tvbv.com.br. Aqui na tela do Band Cidade as informações. Olha só, destaque para o grave acidente na 282 em Rancho Queimado, que deixou o motorista preso às ferragens. Falamos desse assunto agora há pouco aqui no Band Cidade. Tem também aqui, ó, política, São José. Advogados vão poder autenticar documentos de próprio punho. Tem ainda aqui a informação da política, né, com as mulheres mais votadas em Santa Catarina nas eleições 2022. Aqui um dado importante, Florianópolis é eleita uma das cidades mais inteligentes do Brasil. Tem também outros destaques no portal. Aqui, ó, vacinação contra a poliomielite não atinge a meta esperada em Santa Catarina. Tem também novo sistema tributário municipal da capital começa a funcionar nesta semana. Essas e muitas outras informações você confere acessando tvbv.com.br. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique ainda mais bem informado. Bom, o Avaí teve o horário do próximo jogo diante do Botafogo pela Série A do Brasileiro modificado pela CBF. O duelo na ressacada, antes marcado para as 7 da noite, foi alterado para 8 horas da noite. O time já retomou os treinamentos para o jogo diante dos cariocas. Para essa partida, o técnico Lisca vai ter o retorno do volante Bruno Silva, que volta de suspensão, e do lateral Cortez, que já voltou aos treinos após ficar 2 partidas fora por lesão. O Avaí é o 18º colocado da Série A com 28 pontos, 3 atrás do Ceará, o primeiro time na zona do rebaixamento. Agora a Série B, 7 jogos movimentam hoje a sequência da 33ª rodada e 3 partidas envolvem os times de Santa Catarina. Os 3 jogos começaram às 7 horas da noite e estão no primeiro tempo. No estádio Rei Pelé, em Maceió, CRB
e Chapecoense se enfrentam neste momento. O placar está fechado 0-0. No estádio Augusto Bauer, o Brusque encara o Sport. O jogo também está no primeiro tempo 0-0, placar fechado. E também no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, em Goiânia, o Criciúma encara o Vila Nova. Jogo também com placar fechado 0-0 no momento. A cobertura completa e os gols dos 3 jogos você confere amanhã, meio-dia, no Jogo Aberto SC. A diretoria do Figueirense concedeu uma entrevista coletiva nesta terça-feira para avaliar a temporada do clube em 2022. O Conselho de Administração reconheceu o fracasso na Série C, mas pediu um voto de confiança ao torcedor para 2023. Participaram da entrevista os presidentes do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo do clube, Norton Bopré e Francisco de Assis Filho, respectivamente, além do presidente do Conselho de Administração e do diretor executivo da SAF do Figueirense, Paulo Prisco Paraíso e José Carlos Lages. A diretoria fez uma análise da temporada do Figueirense em 2022. O time não atingiu o principal objetivo do ano, que era o acesso à Série B. Os diretores enfatizaram a delicada situação financeira do clube e pediram um voto de confiança ao torcedor para o ano que vem. O recurso fez falta? Fez falta. Está aí no resultado do futebol. Se nós tivéssemos 2 milhões a mais para botar no time, nós estamos com uma folha de pagamento de 450 mil e, ao mesmo tempo, estamos pagando 450 mil de dívida tributária parcelada de gestões anteriores. Então, nós gastamos uma folha para pagar dívida tributária, para pagar advogado, para pagar parcelamentos que poderia estar na atividade fim. Mas eu queria dizer ao nosso torcedor, ao nosso sócio, que não nos abandone, que continue conosco, porque nós estamos num processo de consolidar o futuro desse clube numa gestão profissional, numa gestão séria, para ser um dos maiores clubes do Brasil. Sobre o elenco e comissão técnica atuais, a diretoria informou que vai aguardar pelo fim da Copa Santa Catarina para definir a situação do técnico Júnior Rocha e dos atletas como o goleiro Wilson, um dos ídolos da torcida. Especificamente o treinador, ao final da Santa Catarina, da Copa Santa Catarina, a gente vai definir isso. Estamos, obviamente, avaliando todo o trabalho do ano. Com relação ao Wilson, tive uma conversa específica com ele sobre isso ontem, né? Ele ainda está definindo o que ele vai fazer da vida dele. Nós estamos conversando e, assim que for possível, a gente dá uma notícia para vocês sobre isso. Das 29 praias brasileiras que vão receber o certificado Bandeira Azul, 18 ficam em Santa Catarina. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira e a premiação ocorre em novembro. Desde que o programa Bandeira Azul começou no Brasil em 2008, este foi o ano em que o estado mais teve praias certificadas. A premiação ocorre em novembro na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. As praias catarinenses que vão receber a Bandeira Azul são Prainha, Praia do Forte, Praia Grande e Praia do Irvino, em São Francisco do Sul, Praia de Quatro Ilhas, Praia do Mariscal e Praia da Conceição, em Bombinhas, Praia do Estaleiro, Praia do Estaleirinho e Praia de Taquaras, em Balneário Camboriú, Praia Grande, Praia da Bacia da Vovó e Praia da Saudade, em Penha, Praia de Pissarras, em Balneário Pissarras, Praia do Cerro e Praia do Sol, em Barra Velha, Praia Grande, em Governador Celso Ramos e a Lagoa do Peri, na capital. Além disso, a certificação também vai ser concedida a 4 marinas do estado: o Yacht Clube de Santa Catarina e a Marina da Conceição, na capital, a Marina Tedesco, de Balneário Camboriú, e a Marina Itajaí, em Itajaí. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens da edição de hoje estão no nosso portal tvbv.com.br. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais Santa Catarina você confere amanhã, meio-dia, no Jogo Aberto SC e meio-dia e 20 no SC Acontece. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.